para falar sobre economia, mas economia em relação ao número de inadimplentes, porque lá em Mossoró esse número cresceu 12% no comparativo entre agosto deste ano e o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela CDL de Mossoró. E nós vamos trazer agora informações ao vivo a respeito disso com a nossa Amanda Mello. Amanda, estamos de volta aqui com você no Bom Dia RN de hoje. É um número bem preocupante, chato, digamos assim, não é? A gente tem esse cenário aí de inadimplência e muitas vezes a gente sabe que não é apenas questão de organização, é questão realmente de quebra de renda, de pessoas que foram prejudicadas aí com rendimentos menores, enfim, que sofreram aí com desemprego. Fala pra gente a respeito dessa situação já alertada e mostrada pela CDL. É isso mesmo, Ayrton, né? Esse número, ele não traduz exatamente o motivo, né? Por que as pessoas estão endividadas, mas representa um aumento significativo, né? 12% no comparativo de agosto desse ano com o mesmo período do ano passado, né? Além disso, essa pesquisa que foi divulgada pela CDL, ela mostra também, né, que o perfil dessas pessoas, né, são pessoas jovens, adultos, na verdade, né, dos 30 aos 49 anos, né, principalmente as pessoas que estão endividadas, e também o valor dessas dívidas, né? Isso gera uma preocupação. Imagina a pessoa em casa, né? Tá precisando de dinheiro, não sabe como conseguir, cheio de dívidas. Isso realmente é uma situação preocupante, né? Não é bom para quem está passando por essa situação, nem muito menos para a economia, né? A pessoa deixa de comprar, de usufruir de coisas necessárias por conta desse endividamento. Por isso que a gente trouxe aqui para conversar com a gente o professor Leovigildo Cavalcante, que é economista. Professor, para a gente entender um pouquinho, né, esse aumento do número de endividados, especificamente aqui em Mossoró, esse dado que a gente apresenta, 12%, né, o que pode ter influenciado para esse aumento de um ano para outro? Bom dia. Bom dia. É interessante a gente verificar, quando fazemos uma análise em relação ao ano anterior, de que tem-se um avanço grande. E aí, o primeiro aspecto é olhar o perfil dessa dívida. E aí nós vamos verificar que são dívidas antigas. Então são pessoas que ainda não conseguiram ter a possibilidade de sair daquelas dívidas anteriores. Quando a gente faz uma comparação em relação ao mês anterior, cresceu-se apenas 0,58, ou seja, então verifica que o nível de endividamento ainda está acontecendo, mas não em passos comparativos ao ano anterior. E aí a explicação é, além da própria idade dessa dívida, tem também o tipo dessa dívida. Cerca de 70% dessa dívida provém de bancos e provém basicamente de cartões de crédito. Então, quer dizer, são dívidas difíceis de sair e que as pessoas ainda não atentaram à questão da modificação desse tipo de dívida. Então, se você tem um tipo de dívida que cada vez mais ela é crescente, já que ela corresponde mais ou menos em cerca de 350% de juros ao ano, para ela trocar para um outro ficaria muito mais fácil. Só que ela continua nessa dívida e aí a dificuldade em termos de pagamento vai sendo crescente. Então está aí a justificativa do aumento em 12% no percentual em relação ao ano passado. E a pergunta, né, que todo mundo deve estar se fazendo, né, quem está endividado, né, o que fazer para tentar sair dessa situação de dívida, tentar quitar aí esses débitos com os bancos, né, para melhorar a situação? Primeira coisa, trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Então, como eu citei agora, você tem uma taxa de juros no cartão de crédito em torno de 350%. Se essa pessoa tem um determinado tipo de emprego, seja ele público, seja ele privado, ele poderia muito bem fazer um empréstimo consignado, ou seja, onde a taxa de juros vai estar no máximo em torno de 30% ao ano e fazer essa troca. E a partir daí ele começar a gerenciar suas contas em relação a suas receitas e principalmente as despesas, né? E colocar tudo no papel. Uma coisa interessante de que geralmente as pessoas ficam mais preocupadas com grandes compras, com grandes dívidas, mas o que realmente fura qualquer orçamento são aquelas pequenas compras no dia a dia que, por ser tão pequena, as pessoas não fazem um controle e no final do mês vai representar um desfalque muito grande em seu orçamento de uma forma geral.
É importante que a gente traz aqui uma solução para uma dívida, mas seria mais legal que as pessoas não ficassem endividadas novamente, né? Como fazer isso numa situação em que a gente está vivendo um momento em que tudo está aumentando muito de preço, comida aumenta de preço, a gente teve um grande aumento do combustível, né? Teve uma redução agora, mas a gente passou por essa situação de aumento, remédio está mais caro, então como não se endividar novamente, já que o salário continua o mesmo e as coisas estão sempre mais caras? Tudo uma questão de planejamento. Planejamento orçamentário, no que diz respeito à sua receita e despesas. Colocar sempre tudo dentro de uma planilha. Eu faço sempre aqui uma colocação. Busquem algumas planilhas que inclusive estão gratuitas, entre elas no Banco Central. Lá você disponibiliza até mesmo aplicativos via celular que você consegue inclusive saber o tipo de gasto que você faz todos os meses, quanto aquilo representa no seu orçamento, e em cima disso daí você começar a fazer um corte no que diz respeito a essas despesas. Muitas vezes essas despesas você não consegue cortar, dada a necessidade, seja de um remédio, seja até mesmo de uma própria alimentação, mas é necessário ele começar a regrar. Se falando em termos de alimento, a gente pode falar muito dos chamados produtos sucedâneos ou substitutos, ou seja, de você substituir determinados produtos, né, por aqueles que são mais baratos, mas que têm o mesmo efeito em termos tanto de alimentação quanto nutricional. Então, são regras no dia a dia que você vai seguindo, que você vai conseguir, no final das contas, ter um resultado e, obviamente, não se endividar novamente.